Nós lemos o texto de Jeremias. Se você pode, por favor, deixe a sua Bíblia aberta lá. Nós falamos nos versos 11, 12 e 13 no início desse culto. E eu vou juntamente contigo nesta noite folhear algumas páginas do Novo Testamento e mostrar que a intensidade de algumas mulheres e de alguns homens foram suficiente para atrair a atenção de Deus e para gerar um milagre sobre a sua vida. Nós começamos a ministrar aqui na quarta-feira passada e nós falamos sobre a intensidade da vida de Davi. Davi foi um homem mencionado na Bíblia 1136 vezes. Somente o próprio Cristo, a raiz de Jessé, foi falado mais do que Davi. Mas a intensidade com que Davi buscava o Senhor fazia toda a diferença na sua vida. Também nós falamos sobre o ministério do próprio Jesus. Foram 3 anos e meio de ministério, mas foram 3 anos e meio intensos. 3 anos e meio em que Jesus se dedicou a formar sucessores. Foram 3 anos e meio que onde Jesus passava, milagres acontecia, mas havia uma intensidade na vida de Jesus Cristo que o fazia ser diferente no seu tempo. A ponto de um dia os discípulos chegarem-se diante da presença de Jesus e dizer: nós queremos ser seus discípulos. E Jesus olhar e dizer: as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem lugar para recostar a cabeça. E eu expliquei isso aqui. Não era que Jesus não tinha lugar de habitar, não é que Jesus não tinha moradia. Jesus morava em Cafarnaum, na beira da praia. A casa em que aqueles homens que levam o paralítico e arrancam o telhado para descer o aleijado na presença de Jesus é a casa dele. Jesus tinha lugar para morar. O que Jesus está dizendo é que a intensidade com que ele ia viver o seu ministério ia ser tão grande que não ia dar tempo dele parar para aproveitar o conforto que ele possuía. O apóstolo Paulo, nós falamos também sobre o apóstolo Paulo e a intensidade com que Paulo viveu. Paulo foi um homem tão intenso que mesmo depois de 30 anos de ministério, ele escreve aos irmãos na igreja em Filipe e diz: não digo que eu já haja alcançado, mas eu prossigo para alcançar. Antes ele diz: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Paulo está dizendo sobre a intensidade do seu ministério. 30 anos de ministério não tinha cansado Paulo. 30 anos de ministério não tinha esgotado a energia de Paulo. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vimos Caleb com 85 anos de idade. Quando chega para possuir a terra, ele olha para Josué e diz: Josué, eu quero a terra de Hebrom. Mas a terra de Hebrom é terra de gigante, Caleb. Ele diz: eu tenho a mesma força que eu tinha antes para entrar e para sair. A mesma força que eu tinha há 45 anos atrás. Nós aprendemos que fisiologicamente é impossível o ser humano manter o mesmo ritmo, manter a mesma disposição física quando a idade vai chegando. Nós sabemos que depois dos 30 anos, a cada 10 anos, o nosso ritmo muda. Mas Caleb está aos 85 anos de idade dizendo assim: eu tenho a mesma força. Ele não está falando de força física, ele está falando de intensidade. Ele está dizendo que a intensidade que ele possuía dentro da alma, aquilo que ele carregava, o que ele cria era tão poderoso, que ele estava pronto para conquistar tudo que Deus havia prometido. Mas o que eu quero falar nesta noite é sobre os milagres de Deus. Eu falei sobre a intensidade desses homens e a forma como eles viveram extraordinariamente. Mas hoje eu quero dar algumas referências para você e mostrar para você que intensidade também gera milagres. Quando nós vemos o profeta Jeremias falando com a nação de Israel e profetizando para esse povo e dizendo:
O próprio Deus está falando para eles: eu sei e eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, o que Deus tem para nós é extraordinário. O que Deus pensa a nosso respeito, Rael, é sobrenatural. Ivone, os planos que Deus tem estabelecidos no céu para a nossa vida é lindo. Nada do que nós vivemos aqui vai atrapalhar o plano de Deus para as nossas vidas. Nada vai atrapalhar os planos de Deus para aquilo que nós temos para viver aqui. Mas olhe bem que Deus diz para eles: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Aí o verso 13 diz: vocês virão a mim, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. A ideia de todo o coração aqui é intensidade. Quando vocês vieram intensamente, com força, quando vocês vieram com disposição diante da minha presença, vocês vão viver todos os planos que eu tenho para vocês. Diga comigo assim: os planos de Deus são bons. Nós vivemos enfermidades, mas não é o plano de Deus, porque o plano de Deus é bom. Nós vivemos doenças no corpo, mas não é o que Deus tem para nós, porque os planos de Deus são bons. Nós vivemos doenças na alma, mas não é o que Deus tem para nós, porque os planos de Deus são bons. Lá em Isaías capítulo 53, eu amo aquele texto, porque é a personificação do próprio Cristo subindo ao Calvário. Diz que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Ele tomou sobre si as nossas tribulações. Então já está sobre Ele. Então o que nós precisamos fazer? Buscá-lo intensamente. Porque quando nós tomarmos essa decisão de buscá-lo intensamente, tudo aquilo que já está nele disponível para nós, nós iremos receber, nós iremos alcançar. A cura de um mal, a cura de uma enfermidade, a cura de um problema emocional, já está em Cristo a solução. Mas como nós fazemos, pastor, para receber? Quer ver? Vamos comigo, por favor. Lá no Evangelho de Mateus, se você tem a sua Bíblia, por favor, procure aí, para que você me acompanhe nesse texto. Eu estou usando a versão da NVI hoje, e talvez haverá alguma diferença da sua versão, mas eu quero que você entenda, a partir do verso 21, olha o que diz o texto: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Verso 22, uma mulher cananeia natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Eu disse aqui na quarta-feira que intensidade é ir com força, intensidade é ânimo. Mesmo que as circunstâncias não estejam bem projetadas para a nossa vida, nós precisamos entender que tem que haver uma chama que queima de dentro para fora em nós e que nos impulsiona em direção a Cristo, porque em Cristo nós já temos o milagre. Mas às vezes as nossas tendências naturais é de desistir muito fácil, e esse texto nos traz uma lição sublime. Porque essa mulher é cananeia, essa mulher é uma mulher cirofenícia, é da região da Grécia. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus chega nas regiões de Tiro e de Sidom, e quando Jesus chega ali, essa mulher vem com intensidade na presença do Senhor e diz: Senhor, filho de Davi. O texto diz assim, ó, e ela veio gritando. Meu Deus! E ela veio gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O fato é que nós projetamos as nossas dores e as nossas dificuldades em Cristo. Mas será que nós estamos dispostos a suportar o teste que Deus vai gerar em nós para receber o nosso milagre? Olhe bem o que diz esse texto. Quer ver a sequência dele? Verso 23 diz: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Será que nós estamos prontos para reagir
ao silêncio de Deus? Será que nós estamos prontos para reagir ao silêncio de Deus quando nós estivermos clamando por misericórdia e Ele não estiver respondendo nada? Pastor, o que vai me fazer permanecer diante da presença dEle, mesmo não ouvindo a sua voz? Olha para mim, a intensidade que você carrega na sua alma vai fazer você permanecer na presença dEle, mesmo sem ouvir uma palavra. Quem está me entendendo? Olha o que diz o texto. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Tem uma mulher gritando com uma intensidade enorme. Ela está projetando toda a sua dor. Ela diz que a sua filha está terrivelmente endemoniada. Essa mulher acorda dia após dia e tem que lidar com uma situação como essa. Essa mulher levanta dia após dia e tem que se opor contra o problema dessa criança. E ela vem na presença de Jesus, porque ela ouviu falar que Jesus respondia aos aflitos. Mas quando ela vem, Jesus não responde nada. Quando ela chega diante da presença de Jesus, Jesus ignora o seu grito, ignora a sua dor. Porque Jesus está testando a intensidade da alma desta mulher, se ela realmente está disposta a receber o milagre. Preste atenção que eu vou te dar uma chave poderosa nesta noite. O segredo para você receber o milagre de Deus é a intensidade que você o busca, mesmo quando você não ouve palavra alguma. Olha o que diz o texto. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, ela vem gritando atrás de nós. Não é uma manifestação de dor qualquer. Esta mulher está possuída pela dor, mas também está possuída por uma intensidade, um desejo de milagre tão grande, que ela se põe a gritar atrás de Jesus, a ponto dos discípulos olhar e dizer: Jesus, manda ela embora, está incomodando. Diga comigo assim: intensidade vai gerar um incômodo na presença de Deus. Eu amo uma parábola que Jesus conta, quando ele fala sobre a oração. Ele diz assim: vindo um juiz, olhe bem, e o juiz dando uma sentença, mas a mãe daquele infrator vai todos os dias na presença do juiz. Aí ele usa outra parábola e ele diz assim, preste atenção: já é mais de meia-noite e você recebe um viajante em casa, uma visita em casa, e hospeda, mas não tem o que comer. Então você vai na casa do vizinho e bate até que ele abre a porta para pedir pão. Isso é fenomenal, irmãos. Aí ele diz assim: e quando o vizinho lhe atender, mesmo que ele não queira, mas por causa do incômodo que você gerou na porta da casa dele, ele aparecer, será que ele não lhe dará pão? Você está entendendo o que eu estou falando? O que nós estamos fazendo diante da presença de Deus, será que tem gerado com intensidade? Porque a intensidade da nossa alma, pastor Cristiano, que vai fazer a gente chegar hoje, e chegar amanhã, e chegar amanhã. Esses dias eu estava brincando com alguém disse: é muito difícil o ministério. Eu disse: eu sei disso, já tem 12 anos que nós vivemos essa dificuldade. E no primeiro ano eu dizia assim: no segundo ano vai melhorar. No segundo ano eu dizia: no terceiro ano ficará melhor. E no terceiro eu pensei: no quarto ano não é possível que não melhore. E no quarto ano eu disse: o quinto vai ter que acontecer alguma coisa. E já se foram 12. E eu estou pensando: vai melhorar ainda. Só que nós temos uma tendência muito grande de quando somos testados, a nossa intensidade é tão pouca que nós desistimos facilmente. Esta mulher poderia ter simplesmente desistido. Essa mulher poderia simplesmente ter dito: eu vim de longe, eu andei alguns quilômetros de distância, deixei a minha filha sozinha em casa, ao cuidado de alguém,
para chegar aqui e não ouvir nada dele. E depois ainda ouvir dos discípulos dele, manda ela embora, que ela vem gritando. Olha o que diz o verso de número 24. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ele está dizendo: eu não tenho nenhum compromisso com ela. Quantos de nós teríamos desistido por causa de uma palavra como essa? Não tenho nenhum compromisso com ela. A maioria de nós desistiríamos do nosso milagre só por causa desta palavra. Mas olha o que diz o texto. Eu estou acelerando aqui, irmãos, porque passa muito rápido e eu quero terminar até 8h30. Olha o que diz. A mulher veio, 25, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Mesmo depois de ouvir Jesus ignorando o seu pedido, mesmo depois de ouvir os discípulos dizendo: manda embora, mesmo depois de ouvir Jesus se manifestando e dizendo: eu não tenho nenhum compromisso com ela, ela chega e se joga diante da presença dele, o adora e diz: ajuda-me. A minha pergunta para você nesta noite: a intensidade que existe dentro da sua alma te colocará nesse mesmo nível que essa mulher diante da presença de Deus para receber o seu milagre? Se você tem essa disposição que essa mulher cananeia tem, se prepare em nome de Jesus Cristo, porque milagres irão acontecer, o sobrenatural se manifestará na sua vida. Mas preste atenção, a Bíblia Sagrada diz que mesmo sendo ignorada por Jesus, ela continua intensamente em busca de um milagre. Nós somos a geração da ultravelocidade. Nós somos a geração da ultravelocidade. Nós não queremos mais para hoje, nós queremos para ontem. E aí quando Deus não, assim como Jesus não falou nada para ela, não fala para a gente já... Quando a gente ouve uma palavra como essa: eu não tenho compromisso com ela, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, o meu negócio não é com ela. O que Jesus está dizendo é: não é agora. Primeiro eu manifesto a graça através da minha morte, depois. Mas olha a intensidade com que essa mulher chega na presença de Cristo. Ela se joga de joelhos diante da presença dele e o adora, e diz: Senhor, ajuda-me. Verso 26 diz: e ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Agora Jesus forçou a barra. Se não tem algo que queima dentro do coração desta mulher, agora ela não teria apenas desistido, mas ela teria comprado uma briga. Agora ela teria ido com Jesus para outro nível. Como assim? Está me chamando de cão, de cachorro? Está dizendo para mim que eu não sou digna de um milagre? Mas olha a reação dela. Disse ela, porém: sim, Senhor. Meu Deus, mas ela concordou. Porque o que estava dentro dela, a intensidade que havia dentro da alma dela, faz com que ela busque com ainda mais afinco, com mais desejo, o milagre do Senhor. Eu tenho uma palavra para você nessa noite em nome de Jesus. O teu milagre já está em Cristo. Não, você não entendeu, vou repetir. O seu milagre já está em Cristo. Porque segundo Isaías 53, ele já tomou as nossas enfermidades sobre ele. Mas de que maneira nós temos buscado esse milagre? De que maneira nós temos se jogado diante da presença dele por esse milagre? Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Você que está aí online conosco, você que está presencial aqui nesta noite, o seu milagre já está em Jesus Cristo. A intensidade da alma que você vai colocar diante da presença dele hoje. É por isso que o profeta Jeremias diz: quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês me acharão. Jesus está dizendo: eu quero ver se ela está disposta a colocar tudo que ela tem diante da minha presença. Disse ela, porém: sim, Senhor. Meu Deus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela está dizendo: eu estou disposta a receber qualquer coisa,
porque o pouco que o Senhor tiver para mim, já vai ser muito para minha casa. Olha a intensidade da alma dela. Milagres extraordinários só podem acontecer na nossa vida quando nós estamos intensamente em busca deles. Quando nós cremos que Deus pode fazer o milagre. Está aqui a Ivone, há uns 6 anos atrás, se não me falha a memória, 6, 7 anos. A Ivone estava com um problema seríssimo no coração, lembra, Ivone? E uma noite nós estávamos encerrando o culto, orando com imposição de mão por cura. Eu disse para ela: você crê que Deus pode fazer um milagre? Ela veio na frente e disse: eu creio, pastor. Nós oramos e aquela noite Deus operou sobrenatural. Quando ela voltou para fazer o exame do coração de novo, o médico ficou surpreso com a imagem que ele viu do coração. Não foi assim, Ivone? Chamou outro médico e disse: vem cá para a gente olhar esse negócio direito. Sabe por quê? Porque quando nós cremos que Deus pode fazer e buscamos intensamente por aquilo que Ele pode fazer, é inevitável, o milagre vai acontecer. Ela está dizendo: é inevitável, ainda que o Senhor me chame de cachorro, mas o que cair da mesa eu pego, porque hoje eu vou para casa com o meu milagre. Uau! Então Jesus respondeu para ela e disse assim: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, diga comigo, no mesmo instante, a menina não estava lá, a menina estava longe. Só está a mãe clamando, e a Bíblia diz que no mesmo instante a sua filha foi curada. Muitos milagres nós perdemos só por causa da intensidade da alma, a força que nós colocamos diante de Deus em busca disso. Porque tem horas que nós não vemos uma solução. Tem horas, Ivone, que a gente olha e pensa que Deus não está nem vendo a nossa dor, mas Deus só está testando para ver se nós estamos dispostos a colocar tudo que resta de nós diante da presença dEle. Porque quando o resto de nós chegar diante da presença dEle, nos levantaremos de novo com autoridade, com poder, com cura, com milagres, e nós viveremos todo o propósito de Deus. Mas a maneira como nós buscamos, a maneira como nós chegamos diante da presença dEle vai determinar o milagre. A maneira como nós nos pomos diante da presença dEle determina o que nós vamos receber. Vou repetir, é a maneira com que nós buscamos. Porque nele já está a cura da nossa enfermidade, nele já está a cura das nossas dores. Não é possível que a Bíblia mentir. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, já está nele. E esta mulher, Ciro-fenícia, cananeia, mesmo não conhecendo a cultura judaica e o Deus que os judeus serviam, ela entendia uma coisa: que ela precisava lutar com toda a força, colocar toda a sua força diante da presença do Senhor, para que ela pudesse alcançar o milagre de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje um milagre. Eu quero profetizar sobre a sua casa hoje um milagre. Eu quero profetizar sobre esta enfermidade hoje um milagre. É profético que eu estou declarando aqui. Se você crê nisso, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você entenda: Deus está buscando a intensidade da sua alma hoje. E onde Ele houver, e onde Ele vê, e conseguir achar a sua força, aquilo que está dentro de você, a luta e a guerra interior que está dentro de você, mesmo sem poder, mas você está dizendo: eu vou. Mesmo sem ter força, você está dizendo: eu não vou desistir. Mesmo enferma, você está dizendo: eu vou receber o meu milagre. Deus começa a enxergar a partir de hoje e operar o sobrenatural sobre a sua vida. Meu Deus, diga comigo: intensidade da alma.
Quando existe intensidade, tem milagres. É incrível como nós desistimos facilmente no nosso tempo. Repito, porque nós somos a geração da ultravelocidade. Temos as coisas tão rápidas que nós queremos que Deus trabalhe nesse mesmo molde, nesse mesmo padrão. E aí eu tenho uma notícia para te dar. Pedro diz que para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então para Ele não existe horas, minutos, não existe dias, nem semanas, nem meses. O que existe para Ele é um milagre que já está pronto, que já está preparado, que já está nele. E quando você o buscar de todo o coração, segura lá, você não vai sair da presença dele sem o milagre. Não vai. Vou te mostrar de novo. Vamos lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Capítulo de número 5 do Evangelho de Marcos. Meu Deus. A partir do verso de número 24. Posso ler? Diz assim: Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia e o comprimia ou o apertava. Verso 25. E estava ali uma mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Diga comigo, 12 anos sofrendo de hemorragia. Você sabe o que é sofrer de uma hemorragia? A perca da sua vitalidade, a perca da força. Você não tem ânimo nem para comer. Essa mulher estava há 12 anos sofrendo essa hemorragia contínua. A Bíblia diz que ela já havia gastado todos os seus bens com os médicos não resolveram o problema dela. Os médicos não puderam resolver o problema dela, porque o problema dela já estava resolvido. Diga comigo, em Cristo. Já estava lá. E a Bíblia Sagrada diz que esta mulher ouviu falar que Jesus estava passando ali. Ninguém a convidou-a para um culto com Jesus. Ninguém lhe chamou para uma sessão de cura com o curandeiro Jesus. Ninguém fez um convite para ela para um congresso, onde haveria um pregador chamado Jesus Cristo, Jesus ou Cristo ou Jesus de Nazaré pregando. Ninguém disse para ela: vamos lá na conferência que vai ter um pregador aí lá da Galileia, o cara está curando todo mundo. Ela ouviu, diga comigo, ouviu. Vou falar. Você sabe por que a nossa alma não queima mais? Não há mais uma intensidade? Porque nós paramos de ouvir. Nós paramos de ouvir. Nós não ouvimos mais testemunho, irmão. Você já percebeu? E quando a gente ouve testemunho de algo poderoso, a gente já imagina que é algo. Não, isso é coisa. Será que não é coisa criada da cabeça? Nós não ouvimos mais. O que ela ouviu foi que aquele que curava estava passando lá. O que ela ouviu foi que esse que estava passando lá já tinha levantado um coxo lá no tanque de Betesda. O que ela ouviu é que este que estava passando lá era um que já tinha cuspido no lodo, na terra, feito um lodo com a mão e passado no olho de um cego, e o cego tinha saído enxergando. O que ela ouviu era que esse que estava passando lá, que este pregador galileu, era aquele que já havia curado leprosos. E aquilo começou a queimar dentro da alma dela de uma forma tão intensa que ela disse: eu vou atrás de Jesus. A Bíblia não me diz, mas é muito provável que esta mulher tinha parentes. Se não tinha, tinha que ter empregados. Porque uma pessoa que sofre 12 anos de hemorragia, ela não tem vitalidade ou força física alguma. Mas ela diz: eu vou ir ter com Jesus.
Diga comigo, ela não tinha força, mas ela decidiu ir. Ela decidiu ir. Diga comigo, isso é intensidade. Se existe uma intensidade dentro da nossa alma, que queima de uma forma tão sobrenatural, que nos faz crer no milagre, nós seremos impulsionados a ir mesmo sem ter força. Seremos impulsionados a ir ao encontro de Cristo, mesmo sem ter força. Esta mulher não tem força, querido. Ela não está dando conta de andar. É uma hemorragia. E eu não sei como eles faziam naquele tempo transfusão de sangue, mas ela tinha que receber, porque alguém que tem um fluxo sanguíneo, que está com a perca de sangue contínua como esta mulher, ela tem que fazer transfusão semanalmente. É bem provável, pela ótica da medicina, que esta mulher é uma mulher pálida, fraca, que ela passa parte do seu tempo ou deitada num sofá ou na sua cama. Mas quando ela ouve falar de Jesus, diga comigo, ela ouviu. Ah, Senhor, meu Deus ainda faz milagre. O meu Deus ainda opera sobrenatural. O Deus que eu estou pregando nessa noite, Ele ainda faz milagres. Amandaraçou. Ele ainda faz milagres. Pastor, o que está faltando então para os nossos dias? Diga comigo, intensidade. Alguns anos atrás surgiu o fundador da igreja Deus e Amor, Davi Miranda, quem conhece? Um homem extremamente usado por Deus. Extremamente usado por Deus mesmo na área da cura. A catedral deles hoje guarda mais de 400 cadeiras de roda, só de aleijado que se levantaram no meio dos seus cultos. Mas quase sempre, vou repetir, quase sempre, aqueles que estavam ali sendo curados eram pessoas que tinham se disposto a andar 1000 quilômetros. Pessoas que tinham viajado os 2, 3 dias seguidos para estar num culto daquele, porque cria que ia receber o milagre. Queridos, o que nós estamos precisando é ouvir. Porque quando nós entendermos que Jesus ainda cura, que Jesus ainda transforma, que Jesus ainda levanta o aleijado, que Jesus ainda faz o cego ver, isso vai começar a queimar na nossa alma, assim como começou a queimar na vida desta mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela diz, o texto diz que ela começou, ela ouviu e ela se levantou. Olha o que diz o verso 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão. Diga, no meio da multidão. Gente, é Jesus que está passando ali. Jesus não andava sem arrastar uma multidão de 2, 3, 4 mil pessoas. Você lembra um dia que ele está pregando lá no deserto, que já passou da hora de comer e ninguém tinha o que comer, e ele tem que providenciar alimento para 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Agora você imagina no meio da cidade, o movimento que não acontecia quando Jesus entrava num lugar. A multidão que o cercava, todo mundo pedindo socorro, gente pedindo ajuda, gente dizendo eu preciso de um milagre, pessoas desesperadas, gritando e se empurrando. E quem já entrou no meio de uma multidão eufórica sabe como é. Empurrões, pisões no pé. Mas preste atenção nisso, a Bíblia Sagrada diz que ela chegou por trás de Jesus, no meio da multidão. Pastor, o que fez esta mulher enfrentar toda essa multidão?
Pastor, o que fez esta mulher enfrentar todo esse aglomerado de gente, o que fez essa mulher superar todos esses desafios, o que fez ela transpor toda a resistência humana para chegar até Jesus? Diga comigo a intensidade que havia na sua alma. Tinha algo queimando no coração dela. Alguém empurra ela e ela poderia ter dito: vou desistir. Mas o que queimava dentro dela diz: supera. Alguém dizia para ela: você está querendo o que me empurrando aqui? Você não vai conseguir tocar nele. Mas a intensidade que estava dentro da alma dela dizia: eu vou chegar lá. Alguém dizia para ela: desiste, volta para casa, olha o seu estado, você está anêmica, você está fraca, você está amarela, você não tem força nem para andar. Mas ela dizia: eu vou tocar em Jesus. A intensidade da alma dela fazia com que ela crisse que o momento que ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Nós vamos começar a gerar isso aqui em nome de Jesus, porque nós vamos ter cultos aqui. Começa a divulgar isso. Começa a divulgar isso que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Nós vamos iniciar começo de agosto esse projeto de curas, onde Deus vai se manifestar de uma forma sobrenatural. Por quê, pastor? Por causa do pastor? Por causa da igreja? Não, por causa da intensidade da alma daqueles que tocarão o pé nesse lugar. Pessoas desejosas por Cristo, pessoas que estão dispostas a superar a multidão e chegar em Jesus e dizer: eu vou tocar na orla das suas vestes. Ela chega no meio da multidão e toca no seu manto. Ela chega no meio da multidão e toca no seu manto. Porque diz o verso 28, ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu vou ficar curada. Se eu apenas tocar, eu vou ficar curada. Pastor Cristiano, só alguém que está queimando muito que pode pensar de uma maneira assim. Ela não estava esperando uma imposição das mãos de Jesus. Ela não estava nem esperando a atenção de Jesus para ela. Ela disse: eu só quero tocar, porque se eu tocar eu saio de lá curada. Meu Deus. Se a gente começasse a vir para os cultos assim de novo. Se a gente começasse a entrar nos cultos assim outra vez, meu Deus, não ia ter para ninguém. O que nós íamos ver aqui era extraordinário. Se nós começássemos a ver nessa perspectiva de novo, se começássemos a chegar na presença de Deus outra vez assim, com essa mesma intensidade, se eu tocar nele, eu não preciso nem que ele olhe para mim, que muito menos coloque a mão sobre mim, mas se eu tocar na orla das suas vestes, eu já estou curada. O que vem agora é mais sobrenatural do que a cura dela. Quer ver? Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Mas no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder. Que dele havia saído. Querido, quem vem para a presença de Deus com intensidade, não tem como. Não tem como você sair do mesmo jeito, porque você, querendo ou não, a atenção dele será atraída para você. Você esperando, você tendo expectativa ou não, a atenção dele vai ser atraída para você. Ela disse que precisava de Jesus colocando a mão sobre ela. Ela disse que precisava de Jesus olhando nela, conversando com ela, dando uma palavra de conforto para ela. Não, ela disse: eu vou tocar, e se eu tocar eu já sei que... E quando ela toca, olha o que diz o texto. Ele sentiu, ele está no meio de uma multidão. Eu estou supondo aqui que tem aproximadamente de 2.000 pessoas para cima, porque toda vez que você vê Jesus fazendo algo sobrenatural, tem uma multidão de 5.000. Então eu estou jogando baixo. E no meio da multidão ele para e diz assim: alguém me tocou. Os discípulos se incomodaram com isso, porque eles olharam e falaram: como assim, Senhor? A multidão te aperta, tem gente te tocando de todo lado, tem gente te abraçando, tem gente querendo te beijar, tem gente querendo... Ele diz: não,
esse toque foi diferente. Esse toque tinha intensidade, esse toque tinha paixão, esse toque tinha um fogo que queimava dentro, que quando me tocou eu senti. Estou parafraseando o texto. Olha o que Jesus disse. No mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Bom, isso aqui é, para não dizer bizarro, é muito fenomenal. A multidão está apertando ele, puxando ele de todo lado. Os 12 discípulos são mais ou menos um escudo humano para Jesus. E ele diz: alguém tocou no meu manto. Um dos discípulos incomodado, olha o que diz o texto. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo do que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ela está preocupada porque Jesus está tão atônito com alguém ter lhe tocado. Então ele lhe disse: filha, a tua fé o curou. Não foi Jesus, irmão, diga para mim, diga comigo, foi a fé. Um dia eu falei isso numa aula, teve gente que ficou escandalizado, disse: Jesus não fez muita coisa não. Foram raras vezes que Jesus se dispôs aí e falou: eu vou te curar. Quase sempre que Jesus curou alguém, é alguém que vem nele com intensidade e diz: eu quero, eu preciso e não saio daqui, isso é um milagre. Você vai ver Jesus lá em João 5, indo à beira do tanque de Betesda e procurando por um homem que quer andar, e ele ainda descarta a possibilidade: não tem ninguém por mim, ninguém me leva no tanque. Jesus diz: levanta, toma tua cama e anda. Raras são as vezes que Jesus é o que vai. Raras. Leia os 4 evangelhos para você ver. Quase sempre os milagres que Jesus operou através do seu ministério foi por causa da intensidade do coração de alguém, por causa daquilo que queimava no coração de alguém. Um centurião chega em Jesus e diz assim: eu preciso da sua ajuda, eu tenho um dos meus moços que estão moribundos, estão enfermos. E Jesus olha e diz: vamos lá. E ele diz: não precisa. Olha a intensidade da alma desse homem. Se o Senhor der uma palavra, eu lidero um grupo de homens, e se eu dou ordem, eles fazem. E eu sei que o Senhor tem poder para dar uma ordem e o meu servo será curado. Jesus olha e diz: nem em Israel eu vi tanta fé. Você sabe o que deixa Jesus apaixonado, pastora Cleonice? É a nossa intensidade. É a nossa intensidade que deixa Jesus apaixonado, que chama a atenção do mestre para nós. É a nossa intensidade. Como nós estamos buscando em Cristo, como nós estamos buscando nele, como nós estamos buscando na presença dele o nosso milagre. Ou será que nós chegamos: ó Senhor, eu preciso de uma cura hoje, amanhã, uma semana depois diz: orei uma semana, Deus não respondeu, para mim chega. Ah, não tem nem força mais para buscar, que eu estou muito... Não. Essa mulher não tinha força alguma, mas ela se levanta, enfrenta a multidão, supera os obstáculos, ela vai para cima de todo mundo e diz: eu vou tocar nas vestes dele hoje. Os médicos não resolveram o meu problema, perdi todos os meus bens gastando com a medicina e ninguém resolveu, mas tem um que pode resolver e eu vou ao encontro dele hoje. Diga comigo assim: o meu milagre já está em Cristo. Você percebeu que Jesus disse assim: eu senti que de mim saiu poder. Outras versões dizem: eu senti que de mim saiu virtude. Como assim, mano? Não parece a cena de um filme? Você toca e... Porque aquilo que queimava na alma dela fez queimar em Jesus também. Será que aquilo que está queimando a nossa alma está fazendo queimar em Cristo também?
Vou perguntar de novo: será que aquilo que está queimando na nossa alma está fazendo queimar em Cristo também? Eu preciso ir avante, que já são, meu Deus, 8h30. Diga comigo: intensidade da alma, o segredo do milagre. Lucas capítulo 19. Eu tenho muito texto aqui, irmão, mas eu vou ler só alguns. Aleluias. Vai profetizando aí na live, vai profetizando aí. Tem gente declarando aí que o seu milagre já está em Cristo. Declara em nome do Senhor, profetiza. Você achou aí Lucas capítulo 19? Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. De novo a multidão, porque onde Jesus passava tinha uma multidão seguindo ele. Mas Zaqueu, ele é de pequena estatura. Olha o que ele pensa: se eu entro no meio da multidão, eu não vou conseguir vê-lo, porque era praticamente impossível chegar até Jesus. Era impossível. Mas ele diz: então o que eu vou fazer? Olha o que diz o texto. Assim, correu adiante e subiu numa figueira. Diga: adiante. Deixa eu fazer uma pergunta: você ainda está correndo atrás de Jesus ou você está indo na frente dele? Diga comigo: quem corre cansa, quem vai adiante espera. E olha o que o profeta Isaías diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O problema de quem corre atrás é que quando a multidão para, ele para. O problema de quem corre atrás é que quando a multidão é muito grande e se opõe, ele desiste. A diferença é de quem vai na frente, preste atenção que isso é uma chave poderosa. Ele espera. Diga comigo: é exclusividade. Apóstolo Joel Pereira disse uma frase em 2018 que impactou a minha vida, e eu cito essa frase todo dia. Ele disse assim: quem não se adianta não governa. Quem não se adianta não governa. E ele falava isso sobre o preparo do ministério. Tem muita gente esperando o governo sem estar preparado para o governo. Não adianta nada. Então eu preciso me adiantar, preciso me preparar primeiro. A perspectiva de Zaqueu é a mesma. Zaqueu está olhando e dizendo: se eu for no meio da multidão, me perco no meio dela e não vejo Jesus. Então o que é que eu vou fazer? Vou adiante. Está no texto. Correu adiante, subiu numa figueira brava. Aqui vem outra coisa tremenda aqui. Figueira brava era uma árvore espinhosa, era uma árvore de difícil acesso. Mas aqui eu disse: se é só isso que tem, é o que eu vou usar. Muitas vezes nós estamos esperando o lugar confortável, a posição confortável, o lugar certo para ter um encontro com Cristo. Diga comigo assim: quando há intensidade na minha alma, qualquer lugar se torna o lugar do meu encontro com Cristo. Nós esperamos quando o pastor de São Paulo vir, e às vezes poderia ser nesse culto que você nem imaginava que era o seu milagre. Nós esperamos o congresso ou a conferência chegar, porque quando chegar aí nós vamos ter um milagre. E poderia ser simplesmente num culto com 2 pessoas que você receberia o seu milagre. Porque o que tem para ele subir é a figueira. Ele analisou a rota, a trajetória de Jesus e diz: não tem outro lugar a não ser a figueira. É brava, cheio de espinhos,
difícil acesso à sua poda, mas eu estou indo para lá, porque hoje eu vou ter um encontro com Jesus. Eu vou superar. Você está percebendo, querido, que toda vez que um milagre acontece, tem a predisposição de alguém de fazer o que está fora da sua zona de conforto? Toda vez que Deus vai fazer algo extraordinário, a primeira coisa que Ele vai fazer, nos tirar da zona de conforto. Nos tirar da zona de conforto. Eu já contei a história da águia aqui, como a águia ensina os seus filhotes a voar. As águiazinhas estão no ninho muito confortável. Só que a águia é estratégica, então ela cria uma camada de espinhos, uma camada de palha seca para não ter acesso aos espinhos e algodão. E todo dia a águia mãe traz comida para a águiazinha, para as águias filhotes. Só que chega um tempo que a águia mãe diz assim: já está na hora deles aprender a voar, porque senão eu vou ter que ficar trazendo comida na boca deles a vida inteira. E é confortável o lugar. Você acha que eles vão querer sair para ir atrás de alimento? Voar, lutar, guerrear contra, sair para caçar? Não. Então a águia mãe vai lá e remove todo o algodão, e as águias filhotes ficam ali incomodadas, se esfregando naquelas palhas secas. Então ela pega o filhote e sobe o mais alto que pode e joga o filhote lá de cima. E o filhote sai dando cambalhota porque ele não sabia voar ainda. Primeiro dia de treinamento não deu certo, ela volta lá para a palha seca. E a águia filhote esperando o alimento, mas incomodada com a palha seca esfregando no seu corpo. A mãe águia pega no segundo dia a águia filhote, sobe de novo no lugar alto e solta ela. E ela já começa agora a querer ter algumas reações, porque voltar para o ninho já não é mais tão confortável. Terceiro, quarto dia e assim sucessivamente. Quando a águia filhote não manifesta um esboço, uma reação de aprendizado, então a águia mãe agora arranca a palha. O que tem por baixo? Espinho. Um dia deitado em cima daqueles espinhos é suficiente para a águia filhote pensar: eu preciso aprender a voar hoje. A águia mãe então sobe de novo com ela o mais alto que pode e solta. Agora, pensando no desconforto, ela começa a bater as asas e começa a querer aprender a voar. Mas ela volta para o ninho. Mas o ninho é desconfortável. Então ela está pensando: amanhã eu vou dar o melhor de mim. Vou colocar toda a minha força, toda a minha intensidade para aprender a voar, porque o ninho está desconfortável. O que eu vou falar para você é muito poderoso. Não se assuste não. Tem desconfortos que é Deus que está gerando. Existem desconfortos que é Deus que vai gerar, para que nós saiamos da zona de conforto e de comodismo e nos coloquemos diante da presença dele com intensidade, porque ele tem muita coisa preparada para nós, e a nossa vida é cheia de limitações, e nós precisamos tomar posse de tudo enquanto estamos em vida, porque Salomão disse que na eternidade não vai ter ferramenta, não vai ter trabalho, não vai ter obra, não vai ter nada. Ou você toma posse de tudo agora, ou Deus vai ter que gerar um desconforto para você sair em busca do seu milagre. É forte o que eu estou falando, mas Zaqueu teve que sair da sua zona de conforto. Sabe quem é Zaqueu? Chefe dos publicanos, cobradores de impostos. Se fosse hoje, ele era mais ou menos um chefe de departamento, ou chefe de uma repartição dentro do governo federal, porque ele trabalhava para Roma. Tinha casa boa, tinha dinheiro, a vida dele era confortável. Para quem conhecer Jesus? E um dia eu vou pregar essa mensagem aqui, porque Zaqueu foi conhecer Jesus. Eu vou te falar sobre a conversão de Levi, Mateus, e você vai entender por que é que Zaqueu foi conhecer Jesus. Zaqueu vai ao encontro de Jesus e sai da sua zona de comodismo, de conforto. Então ele precisa ir para um lugar onde ele tenha que ser visto,
Ou melhor dizendo, ele tem que ver Jesus. A ideia dele não é ser visto, mas ver Jesus. E ele sobe na figueira brava. Aí quem vai passando embaixo, olha o que diz o texto. Assim correu adiante, subiu na figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Se coloque de pé, por favor. Ô Zaqueu, desce daí. Como é que Jesus sabia, irmãos, que Zaqueu estava lá em cima, pastor Cristiano? Simples. Lembra que quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele, a intensidade com que ela tocou fez fluir poder do corpo dele? Quando Jesus está passando, ele sente a mesma coisa, irmão. É por isso que Jesus pode chegar num culto como esse, passar no meio do culto e só de nós receber um milagre. Sabe por quê? Por causa da intensidade que nós estamos carregando na nossa alma. Pode ser aquele menos provável. Você está pensando, esse aí hoje não recebe nada, vai ser o que vai levar o milagre para casa, porque o que está queimando dentro da alma dele é tão poderoso, que se Jesus chegar no lugar, Jesus não vai sair sem ir para a casa dele. O que eu vou falar aqui pode parecer místico, mas se tem uma coisa que cria atração entre nós e Deus, é a intensidade da nossa alma. Se tem uma coisa que cria uma atração entre Deus e nós, chama a intensidade da nossa alma. O que Deus está dizendo para a nação de Israel: vocês estão em terra alheia, vocês estão no cativeiro, plantem, casem, dê os seus filhos em casamentos, tenham netos, plantem jardins, porque o plano que eu tenho a respeito de vocês é bom, e vocês me acharão. E a resposta, e a pergunta aqui é: qual é quando? A resposta é: quando me buscarem de todo o vosso coração.